caso lá da AIDS. A AIDS ela vai promover uma leucopenia violenta, cai a imunidade, aumenta o risco de infecções. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, inclusive ela não mata, né, gente? Na verdade, ela baixa a tua imunidade, de maneira que você desenvolve as chamadas infecções oportunistas, elas sim, que acabam levando ao óbito. O aumento no número de leucócitos vai se chamar leucocitose. Então, nesse caso, penia, diminuição, citose, aumento. E, gente, quando você tem lá uma leucocitose, a consequência disso aqui é exatamente que melhora a imunidade e automaticamente melhora o combate a infecções. Tanto é que leucocitose é uma resposta comum que você tem no seu organismo diante de uma infecção. Por isso que quando você está lá com uma determinada infecção, uma suspeita de infecção, o médico vai lá e ele pede um hemograma completo para ver o número de leucócitos. Tiver entre 5.000 e 8.000, está normal. Tiver mais do que isso, leucocitose, confirma que provavelmente você está com infecção. Então você está aumentando o número de leucócitos para poder combater a infecção de maneira mais eficiente. É bom lembrar que nem toda vez que você tem lá uma leucocitose, um aumento no número de leucócitos, é porque você tem uma infecção e está aumentando os leucócitos para melhorar a defesa. Infelizmente, casos de leucemia, câncer de medula óssea, né? Medula óssea vai produzir células de sangue, inclusive leucócitos. Leucemia também leva ao aumento no número de leucócitos. Então, se o cara está, de repente, lá com uma leucocitose, mas não está com a infecção, infelizmente, uma suspeita de leucemia vai ser levantada, né? Se não for leucemia, vamos atrás de ver o que é. De qualquer maneira, aumento no número de leucócitos. A gente, moçada, tem duas famílias de leucócitos, por assim dizer. Dois grandes grupos de leucócitos. Lá vamos nós. Número 1, os leucócitos chamados de polimorfonucleares. Caramba, que nome bonito. Também chamados de granulócitos. E o que caracteriza os leucócitos polimorfonucleares é que, gente, o núcleo deles é um núcleo que a gente vai dizer que é um núcleo multilobulado. O que é isso? No meu desenho, eu não desenhei 3 núcleos. Eu desenhei um núcleo dividido em 3 segmentos chamados de lóbulos. Então, nesse caso lá, a gente vai ter lá um núcleo multilobulado ou multilobado. Chame como você quiser. Dependendo do tipo de leucócito, ele pode ter de 2 até 5 lóbulos desses, né? De 2 a 5 segmentos desses. Quando eu digo que ele é granulócito, é porque o citoplasma ele é todo pontilhado. Ele é cheio de grânulos citoplasmáticos. E, gente, esses grânulos citoplasmáticos, o que são eles? O que é que eles fazem da vida? Basicamente, eles são vesículas, saquinhos de membrana contendo substâncias químicas que auxiliam nos processos de defesa. Um importante exemplo de grânulos citoplasmáticos, os próprios lisossomos, né? Porque quando você vai lá e fagocita uma bactéria, é o lisossomo que vai digerir a bactéria até a morte. Nesse caso, a substância de defesa é exatamente a enzima digestiva do lisossomo que vai digerir e matar a bactéria que vai ser fagocitada. Sendo que os leucócitos polimorfonucleares são aqueles cujo nome termina em ófilo. Tem o neutrófilo, tem o eosinófilo, antigamente ele era chamado de acidófilo, e tem o basófilo aqui na jogada. Cada um desses caras vai ter funções particulares, falo já das funções de cada um desses carinhas, mas por enquanto eu queria adiantar como é que você sabe quem é quem, né? Porque quando você pega o hemograma completo, ele diz não apenas o número total de leucócitos, mas ele vai dizer de cada tipo de leucócito, quantos que você tem. Como é que o técnico de laboratório ele vai saber qual é qual? Tem alguns indícios, né? Por exemplo, o número de lóbulos vai indicar, por exemplo, ajudar a indicar se é neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Poxa, mas pra gente no ensino médio decorar cada tipo de leucócito, né? Quantos lóbulos tem no núcleo? Não sei, eu acho que é meio pesado. De modo que tem uma maneira muito mais tranquila de você saber, né, quem é quem. Gente, o nome filos quer dizer amigo de, daí neutrófilo, amigo de corantes neutros.
o neutrófilo nem é ácido, nem é básico. Ele é neutro e ele se cora através de corantes neutros aqui na jogada. Enquanto, moçada, o eosinófilo, ele também era chamado de acidófilo, porque ele vai se corar através de corantes ácidos. Detalhe, esses corantes ácidos, o principal utilizado, uma substância química chamada de eosina, que é uma substância cor-de-rosa. E um detalhe, hein? Se o eosinófilo, ele se cora por ácidos, se ele se cora por ácido reage com base. Então, se ele se cora por ácidos, ele é básico, ok? Então, o eosinófilo, nesse caso, ele se cora por corantes ácidos, a eosina cor-de-rosa, ele é básico. E o basófilo, já deu para matar, né? Ele vai lá e se cora por corantes básicos. Esse corante básico, principal que a gente utiliza, uma substância chamada de hematoxilina, que ela é uma substância roxa. E detalhe, se o basófilo se cora por corantes básicos, é porque ele é ácido aqui na jogada, né? Inclusive, a história de hematoxilina e eosina, talvez alguém lembre, que é um dos principais métodos de coloração utilizado em microscopia, né? O famoso método H&E, onde H ele é a hematoxilina. Essa hematoxilina, gente, vai ser um corantezinho roxo. E ela, moçada, vai então corar estruturas ácidas. Como o basófilo é ácido, ele é corado pela hematoxilina. Detalhe que a hematoxilina, ela é básica. E você tem a eosina. Eosina, um corante cor-de-rosa, que ela vai corar estruturas básicas. Nesse caso, moçada, a eosina, ela vai corar o eosinófilo básico. A eosina é ácida aqui nessa jogada. Então, percebam bem que o eosinófilo, acidófilo, ele é básico, ele se cora por corantes ácidos como eosina cor-de-rosa. Enquanto o basófilo é ácido e se cora por corantes básicos como hematoxilina roxa. Então, o técnico em laboratório, para poder saber se o leucócito é neutrófilo, eosinófilo ou basófilo, simples, ele joga hematoxilina e eosina. Ele joga os dois corantes aqui na jogada. Quem não ficar nem roxo nem rosa é porque nem é ácido nem é básico, é neutro, neutrófilo. Quem ficar cor-de-rosa é o eosinófilo, se curou pela eosina. E quem ficar roxo é o basófilo, se curou pela hematoxilina nesse caso. Né? Então joga os dois corantes e vê se fica, né, transparente, né, nem rosa nem roxo. Se fica rosa ou se fica roxo, para saber quem é quem na jogada. A segunda família de leucócitos corresponde lá aos leucócitos mononucleares ou agranulócitos. E os leucócitos mononucleares, os leucócitos agranulócitos, para começar, eles não apresentam núcleo multilobulado, não apresentam núcleo segmentado, né? Não apresentam núcleo dividido em vários lóbulos, e eles são agranulócitos porque eles não têm grânulos citoplasmáticos. Holandier, eles não têm lisossomos? Tem sim, só que esses grânulos citoplasmáticos não são evidentes. Então ele pode até ter os grânulos, mas esses grânulos citoplasmáticos não serão evidentes. Sem grânulos citoplasmáticos perceptíveis evidentes. Quem são os leucócitos mononucleares agranulócitos? São aqueles cujo nome termina em ócito. São dois bichinhos aqui. Você tem lá o monócito e tem lá o linfócito. Como é que eu reconheço quem é quem? Ora, os monócitos, gente, são os mesmos macrófagos, né? Enquanto ele está no sangue, o nome dele é monócito. Quando ele sai do sangue por diapedese para o tecido conjuntivo, o nome dele é macrófago, é a mesma célula. E nesse caso, monócitos e macrófagos, eles apresentam lá um núcleo em forma de caroço de feijão. Mas como eu comentei certa vez, chamar o núcleo de feijãoforme ia ser meio idiota, então a gente vai chamar o núcleo de núcleo reniforme em forma de rim. Lembrando que, dependendo do ângulo que você veja,
o feijão, ele não vai aparecer um feijão, né? Se você vir ele de costas, ele vai aparecer arredondado, ovalado. Então, o núcleo ele pode ser oval. Forçando muita barra, alguns autores vão chegar e dizer que esse núcleo em forma de feijão lembra uma ferradura, né? Nesse caso lá, a gente pode dizer que ele é um núcleo em ferradura, algumas possibilidades para você estar analisando, né? Já os linfócitos, eles são células redondas que têm um núcleo bem redondo, ocupando quase todo o citoplasma. É uma célula muito fácil de você reconhecer. Então, células esféricas com um núcleo bem esférico, ocupando quase todo o citoplasma, um núcleo esférico bem grandão. Então, isso aí vai ser o linfócito na jogada. Qual é a minha brincadeira agora? Falei das duas famílias de leucócitos, a gente vai descrever cada um desses leucócitos de maneira detalhada a partir de agora.